Amém, obrigado, irmão querido Clemilson. Prazer, meus irmãos, alegria podermos meditar e refletir nessa manhã mais uma vez na palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 100. Salmos, capítulo 100, versos 4 e 5. Salmos 100, 4 e 5. Acompanhe a leitura comigo. Diz assim o texto: Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Pai, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez, Senhor. Nós estamos na Tua casa, e foi o Teu Espírito quem nos moveu até aqui nessa manhã, e nós queremos entregar ao Senhor, Pai, tudo que já temos feito, que estamos fazendo e que ainda haveremos de fazer, Pai, nesse momento de culto. Queremos Te agradecer pela possibilidade de estarmos aqui. E queremos Te agradecer também porque esse tempo, esse momento já estava na agenda do Senhor para cada um de nós, Pai. E agora nós queremos suplicar do Senhor uma bênção especial sobre aquilo que haveremos de tratar nessa manhã, sobre a nossa meditação e a nossa reflexão, Pai. Nós somos falhos, mas nós dependemos agora da graça do Senhor sobre nós. Nós sabemos, Senhor, da nossa fraqueza, mas sabemos também que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. E que o Senhor possa, Pai, guardar as portas dos meus lábios, de maneira, Pai, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis, Senhor, na Tua presença, Deus meu e Redentor meu, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje nós temos diante de nós um tema muito especial. Nós somos convidados a refletir sobre gratidão. A atitude de gratidão, meus irmãos, é tão importante que o salmista chega a dizer no texto que nós lemos que essa é a maneira pela qual nós devemos comparecer na presença do Senhor. Vejam bem, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. E ele repete: rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Vejam, meus irmãos, que o próprio ato de virmos ao culto e buscarmos juntos em comunidade a presença do Senhor precisa ser fruto de corações que são gratos, corações que reconhecem que o Senhor é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. Somos convidados a entrar nos átrios do Senhor com ações de graças, e ações de graças são expressões de gratidão, são gestos, palavras, atitudes de reconhecimento e agradecimento por algo que recebemos. A Bíblia, irmãos, está repleta de textos em que as ações de graça são requeridas, e ser grato está no cerne, no fundamento, na base, no alicerce da nossa comunhão e proximidade com Deus. Buscamos a Deus porque o reconhecemos como Deus, e esse reconhecimento é manifesto em expressões de gratidão. E se as ações de graças, se a gratidão é uma ação necessária àquele que se apresenta diante de Deus para adorar, aquele que se apresenta diante de Deus para o culto, certamente, meus irmãos, nós temos diante de nós algo grandioso. Portanto, se o culto é tão importante e Deus requer de nós ações de graças nos seus átrios, falar sobre a gratidão é algo fundamental e necessário para as nossas vidas. Pensar sobre gratidão se torna essencial, não apenas para o culto, mas também para toda a nossa vida e a nossa existência. Mas eu queria, meus irmãos, dizer que nós temos que ter em mente, em primeiro lugar, que Deus é o alvo primordial da nossa gratidão. No Salmo 75, no primeiro verso, Asaf
escritor desse salmo, demonstra essa verdade ao dizer: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. E aqui, irmãos, nós temos um exemplo de alguém que direciona a sua gratidão para Deus. Asaf, diante dos desafios da vida, diante das dúvidas, ele exclama um cântico de gratidão a Deus e ele enfatiza: graças te rendemos, graças te rendemos. E sua gratidão é seguida de invocação e louvor. Graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Asaf direciona a sua gratidão, suas ações de graças a Deus. Quando pensamos em gratidão, irmãos, não devemos pensar apenas no nível das nossas relações humanas, mas de forma primordial e essencial no nível da nossa relação com o próprio Deus, Criador de todas as coisas. A Bíblia sempre orienta a gratidão como uma atitude entre o homem e Deus. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 8, nós lemos: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Davi, o grande rei de Israel, no Salmo 7 vai dizer: eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Ainda no livro de Salmos, capítulo 30, verso 4, nós vamos ler: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, ao nome do Senhor. Salmos 95, 2, saiamos ao seu encontro, ao encontro do Senhor, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Salmo 106, 1, aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas, meus irmãos, nós podemos nos lembrar também de Daniel, correndo o risco de morte por causa da inveja daqueles sábios da Babilônia. Os irmãos se lembram da história? Aqueles homens maus que convenceram o rei a assinar um decreto proibindo a adoração a Deus. E Daniel, então, sendo perseguido por seus inimigos invejosos, ele se coloca diante de Deus em gratidão. É o que nós vemos em Daniel 6, verso 10, quando ele diz assim, quando o texto diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e vejam bem, meus irmãos, e dava graças a Deus, dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel costumava dar graças a Deus, e mesmo diante do perigo, mesmo diante da aflição, mesmo diante das ameaças de morte, Daniel se ajoelhava para dar graças a Deus. Mas ainda, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele elogia os seus irmãos, ele também agradece a Deus, e mesmo elogiando os irmãos, ele põe Deus no centro. Romanos 1,8 diz assim: primeiramente, diz o apóstolo Paulo, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ele elogia os irmãos, ele se alegra com aqueles irmãos, dando graças a Deus. Em relação também aos irmãos coríntios, da igreja de Corinto, Paulo vai dizer: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. 1 aos Coríntios 1, verso 4. Paulo mostra também, queridos, que até mesmo o serviço social que a igreja de Corinto prestava deveria redundar em graças a Deus. Veja o que ele diz aqui em 2 aos Coríntios 9, 12. Ele diz assim: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Poderíamos aqui, irmãos, citar inúmeros outros textos que mostram nas Escrituras as ações de graças a Deus. Meus queridos irmãos, quando falamos de gratidão, Deus é o foco. Portanto, nossa gratidão deve ser elevada primeiramente a Deus. Em última instância, é a Deus que devemos sempre ser agradecidos.
Aprendemos a ver a mão de Deus, inclusive na vida dos nossos irmãos, dos nossos circunstantes. E devemos ser gratos a Deus por aqueles que Ele coloca em nossa volta. Quando falamos de gratidão, meus irmãos, nós corremos o risco de limitá-la às relações com os nossos próximos, com os nossos irmãos, com os nossos queridos. E é claro, deve existir gratidão em nossas relações humanas. Isso é óbvio, irmãos, mas a palavra de Deus enfatiza que, em primeiro lugar, deve ser alvo da nossa gratidão o nosso Deus. Nós precisamos focar a nossa gratidão primeiro em Deus. E ao focarmos nossa gratidão em Deus, nós certamente haveremos de desenvolver com os nossos irmãos, amigos e parentes uma relação de reconhecimento e gratidão, isenta de bajulações ou de carências afetivas. É Deus quem merece a gratidão em primeiro lugar, e não as pessoas. Deus e não o homem. Deus é digno de ações de graças, mas certamente, meus irmãos, certamente um coração agradecido a Deus será também um coração que será grato ao seu semelhante. Mas em segundo lugar, nós devemos agradecer também em todos os momentos. Se em primeiro lugar nossa gratidão deve ser direcionada de forma primordial a Deus, em segundo lugar nós devemos agradecer em todos os momentos. Em um sentido geral, toda a nossa vida deve ser uma expressão de gratidão. Vimos há pouco que Daniel, diante da morte iminente, se ajoelhou e deu graças a Deus. Inclusive, irmãos, nas nossas necessidades, nós precisamos agradecer. E a gratidão deve acompanhar até mesmo as nossas petições. Ser grato é um antídoto contra a ansiedade. Veja o que Paulo diz em Filipenses 4:6, quando ele escreve sobre isso, dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. As nossas petições e súplicas devem ser acompanhadas de ações de graças. Devemos pedir e suplicar já agradecendo. As ações de graças se contrapõem, meus queridos, à ansiedade, porque ao agradecermos, nós estamos reconhecendo que o nosso Deus é soberano e que tudo que ocorre para o bem daqueles que o amam. Talvez nós possamos dizer que não temos motivo para agradecer nesse momento. Talvez, irmãos, nossa vida esteja difícil, temos problemas, dificuldades, frustrações, sonhos não realizados, sofremos perdas. E de fato, meus irmãos, enquanto estamos nesse tabernáculo terreno, como as Escrituras nos dizem, passaremos por dificuldades. Mas a orientação da palavra de Deus é para que aprendamos a agradecer em todos os momentos. Paulo diz também em Filipenses 4:11 que havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. E ele vai dizer: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Somente um coração agradecido, irmãos, é capaz de nos levar a uma vida de contentamento em qualquer situação. Que nós tenhamos um coração de fato agradecido. Irmãos, que nós sejamos capazes de dar graças em toda situação e também em qualquer momento. Mas em terceiro lugar, sermos gratos é a vontade de Deus para nós. Nossa gratidão deve ser elevada primordialmente a Deus. Devemos ser gratos em todos os momentos. E ainda, sermos gratos é a vontade de Deus para nós. 1 aos Tessalonicenses 5:18, nós vamos ler: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos, se não houvesse nenhum outro motivo para sermos gratos a Deus, este já seria o bastante. Sermos gratos é vontade de Deus para nós. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. É interessante que as Escrituras nos mostram também que Deus tem uma outra vontade: a nossa santificação. Vocês se lembram desse texto? Pois esta é a vontade de Deus,
a vossa santificação. Está também em 1 Tessalonicenses 4:3. Nós vemos também pelas Escrituras que sem santificação ninguém verá o Senhor. É vontade de Deus que nós sejamos agradecidos, e é vontade de Deus que nós sejamos santos. Portanto, meus irmãos, isso me leva a perceber a importância das ações de graças como cumprimento da vontade de Deus. Deus quer que sejamos gratos, da mesma forma que Ele quer também que nós sejamos santos. E se sermos santos é vontade de Deus, e sem santificação, meus irmãos, nós nos lembramos que ninguém verá o Senhor, sermos gratos também é vontade de Deus, e por isso devemos ter em alta conta e levar muito a sério a necessidade de em tudo darmos graças. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Recapitulando, meus irmãos, até aqui, vimos que precisamos levar a sério as ações de graças em nossa vida. Somos convidados a render graças a Deus em primeiro lugar. Deus é o alvo primordial da nossa gratidão. Vimos também que nós devemos ser gratos em todos os momentos, e nos lembramos que a gratidão é um antídoto contra a ansiedade, porque ao agradecermos, estamos reconhecendo que o nosso Deus é soberano e que Ele é dono de todas as coisas. Portanto, nossa gratidão deve acompanhar até mesmo as nossas súplicas e nossas petições a Deus. E ainda, vimos que um coração grato, uma vida de gratidão, é vontade de Deus para nós. E a pergunta que fica, irmãos, como aplicação necessária destas verdades da palavra de Deus em nossa vida é a seguinte: em meio aos desafios da vida, em meio às dificuldades, em meio às tensões, em meio aos desajustes da nossa época, será que nós somos capazes de constatar com gratidão o quanto temos sido abençoados por Deus? Se há uma coisa, irmãos, difícil e incômoda acontecendo conosco, certamente, meus queridos irmãos, se olharmos com mais cuidado, haverá pelo menos mais outras 10 que vão muito bem. A questão é onde nós colocamos o nosso foco, a questão é para onde nós estamos olhando. Será que nós somos capazes de enxergar as maravilhas em meio às coisas imperfeitas desse mundo? Temos tido olhos para enxergar as maravilhas? Eu creio que nós temos sofrido em nosso tempo com a falta de capacidade para enxergar as maravilhas do nosso Senhor. Corremos o risco de sermos como aquele servo de Eliseu, que diante daquela batalha se desesperou, percebendo que o exército inimigo era muito grande, e Eliseu então ora por ele e diz: Senhor, abre os seus olhos. E Deus então abre os olhos daquele servo, e aquele servo vê uma multidão, um exército de anjos, prontos ali para libertar o povo e para salvar o povo de Israel. Meus irmãos, nós precisamos de olhos abertos, nós precisamos enxergar as maravilhas que o Senhor tem feito. Que Deus abra os nossos olhos nesta manhã e nos dê capacidade de nos maravilharmos com o que Ele está fazendo em nossas vidas, porque somente assim seremos de fato agradecidos. Mesmo em um mundo nublado pelo pecado, manchado pelo pecado, um mundo que está sujeito a tempestades, meus irmãos, Deus tem feito maravilhas que nós muitas vezes não enxergamos, e por isso não agradecemos como deveríamos. O escritor britânico cristão Gilbert Chesterton expressou isto em um dos seus escritos quando disse o seguinte: o mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, mas apenas com a falta de capacidade de se maravilhar. Meus irmãos, Deus faz maravilhas, mas nós estamos perdendo a capacidade de nos maravilharmos, porque os nossos olhos estão fechados, embotados, cegos para aquilo que Deus está fazendo. Olhamos para os problemas, olhamos para as situações adversas, e meus irmãos, à nossa volta há coisas maravilhosas acontecendo, pelas quais nós precisamos agradecer. Por não enxergarmos as maravilhas de Deus, nós buscamos muitas vezes, irmãos, aquilo que nós não deveríamos buscar, sonhamos com coisas que não deveríamos sonhar, almejamos lugares que nós não deveríamos almejar, entramos, irmãos, em projetos que nós nunca deveríamos entrar, somos movidos pelo que nós queremos e não por aquilo que Deus quer.
Desta forma, não nos satisfazemos com aquilo que já temos e recebemos, porque somos incapazes de enxergar as maravilhas de Deus nas pequenas coisas, nas coisas simples, nas coisas ordinárias da vida, nas coisas naturais, nos relacionamentos, nos encontros, na própria vida. E se não enxergamos, não reconhecemos. E gratidão tem a ver com reconhecimento. Se somos gratos, nós não podemos ser indiferentes. E hoje nós somos convidados, irmãos, a reconhecer, a olhar para tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Na semana passada, nosso irmão Clemilson falou aqui de forma abençoada sobre a presença de Deus. E nós podemos ver como a presença de Deus na vida de José, aquele servo, transformou a vida dele. Vimos que José foi abençoado com a presença de Deus. Vejam bem, mesmo jogado num poço por seus irmãos, mesmo sendo vendido como escravo, Deus estava com ele. Mesmo indo para a prisão de forma injusta, Deus estava com ele. José sofreu ali naquela prisão como um malfeitor, mas Deus estava com ele. Deus estava com José, e José, meus irmãos, era grato e reconhecia isso, mesmo nas situações mais adversas. José não murmurou. A Bíblia não relata uma murmuração de José, e se a Bíblia não relata, eu também não falo. José era grato, mesmo nas situações adversas. Não murmurou, manteve o seu coração agradecido e confiante. Hoje nós somos convidados a reconhecer, meus irmãos, o rastro da presença de Jesus ao nosso lado em todos os momentos e render graças. Um poema antigo fala exatamente sobre isso, quando relata de forma figurada o sonho de alguém que caminha com o Senhor por uma praia deserta. E ali então, caminhando na areia, aquele personagem passa a se lembrar de coisas importantes da sua vida e vive uma experiência transformadora. Esse poema original se chama Footprints in the Sand e foi traduzido para o português com o nome Rastros na Areia e é atribuído a Margaret Power. Segundo sua biografia, ela escreveu o poema em 1964, durante um retiro em que ela estava com seu marido, quando então ela passava ali por um momento de crise pessoal. Ao longo da vida, Margaret escreveu dezenas de livros e milhares de poemas, enfatizando sempre a temática cristã. E ela e seu marido, engajados na obra missionária também, criaram uma organização voltada à evangelização e à assistência de crianças. Mas Margaret escreveu o seguinte, eu leio aqui uma paráfrase da versão em português que diz assim: o sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com o nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas, e tudo o que fiz nessa vida, Ele me fez recordar. Cenas das horas felizes, que a mesa era farta na hora da ceia, e ao observar por onde eu havia passado, haviam sempre 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou: vê essas pegadas? Em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos, eu caminhava ao seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Isso porque percebia que em meio às dores da vida, que em meio às cenas mais sofridas, na areia, apenas um rastro se via. Então ao Senhor reclamei, somente o meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado, Ele abraçou-me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim? Filho, esses rastros são meus. Ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia, eu carregava você.
Jesus prometeu estar conosco em todos os dias, e Ele cumpre, meus irmãos, a sua promessa. Não houve e não há nenhum só segundo da nossa existência no qual o Senhor Jesus não esteja nos sustentando. O problema é que nós somos tardios para perceber, e somos fracos para crer, e somos também, irmãos, rápidos para esquecer. E como esse personagem do poema, pensamos que o Senhor nos abandonou e somos ingratos. Que nessa manhã, meus queridos irmãos, nossos corações se encham de gratidão a Jesus, que façamos uma lembrança panorâmica das cenas da nossa vida e reconheçamos a presença dele ao nosso lado, muitas vezes nos carregando, nos sustentando, nos levantando, nos salvando, nos libertando, para nós não sucumbirmos nas sendas desse mundo. E quando na existência, meus irmãos, em alguns momentos, nós olharmos para o lado e virmos apenas o nosso rastro na areia, quando olharmos para o lado e virmos apenas o nosso rastro na areia da vida, que nós nos lembremos que na verdade o rastro não é nosso, mas é o rastro do nosso Salvador, que caminha conosco e caminha a jornada por nós. Ainda que nossos olhos não percebam, Jesus caminha ao nosso lado, Jesus nos sustenta, Jesus nos levanta, até que a tempestade passe de forma completa. Jesus toma o nosso lugar para nós não desfalecermos. Não foi isso que ele fez na cruz, meus irmãos? Ele caminhou para o Calvário em nosso lugar. Os rastros do Calvário deveriam ser nossos, mas nosso Senhor andou aquelas pisaduras por nós. A cruz que deveríamos carregar, Ele carregou. A coroa de espinhos que deveria ser nossa e deveria sangrar nas nossas testas, Ele usou. O desprezo era nosso, mas Ele sofreu por nós, e todo o pecado da humanidade foi colocado sobre os ombros do nosso Salvador. Pecados que deveriam estar sobre os nossos ombros, porque de fato nós é que somos pecadores. Pelas pisaduras do nosso Salvador nós fomos sarados. Os rastros são dele. Ele toma o caminho por nós, Ele toma a frente por nós. A cruz era minha e Jesus suportou em meu lugar. Não imaginemos, meus irmãos, que navegamos por essa vida sozinhos. Jesus nunca nos abandonou, e nós podemos ter a certeza de que Ele está conosco todos os dias, porque assim Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A nós nos cabe o reconhecimento, a gratidão e as ações de graças por tudo que temos recebido, e que tudo que fizermos, seja em palavra, seja em ação, que possamos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele sempre graças a Deus Pai, como nos orienta a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos dá a possibilidade de reconhecer a tua presença na caminhada. E nessa manhã o que nós queremos, Pai, é que os nossos olhos sejam abertos para as maravilhas do Senhor, que os nossos olhos sejam abertos para aquilo que o Senhor tem feito à nossa volta, Pai, para as bênçãos que temos recebido do Senhor. E Pai, que as dificuldades dessa vida, que os desafios dessa vida, que são próprios desse tempo, por causa do pecado, não venham a nublar, Pai, da nossa alma o desejo de gratidão, o desejo, Pai, de reconhecer aquilo que o Senhor tem feito. Que nós sejamos capazes, Senhor, de reconhecer aquilo que o Senhor faz, e que nós tenhamos corações gratos diante do Senhor. Pai, que a nossa gratidão seja elevada primeiramente a Ti nessa manhã, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, que nós aprendamos a agradecer ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, Senhor, e que nós nos lembremos a cada dia que sermos agradecidos é vontade do Senhor para nós. No nome de Jesus, amém.